uma discussão bem comum atualmente na ciência é se existe livre-arbítrio. E aqui eu vou mostrar alguns argumentos que muitos autores defendem, como Sapolsky, de que na verdade não existe livre-arbítrio. Então vou falar que houve aqui, por exemplo, um ato, mais violento, como por exemplo um homem ter pegado um machado, isso aqui é um machado aqui, e acertado outro homem. Tá? Bom, este homem que acabou de atacar esse outro homem, ele fez isso por diversas razões. Então vamos falar que este primeiro homem que foi atacado, ele tinha feito um roubo ali, deste primeiro homem que atacou. Tá? Então, aqui vai ter um cálculo no cérebro desse homem com o machado na mão. Tá? O primeiro cálculo vai ser, por exemplo, a facilidade de conseguir esse machado. Então, quanto mais difícil você conseguir ali uma ferramenta, talvez seja mais difícil você ter esse ato. Segundo cálculo vai ser se realmente vale a pena fazer esse ato de violência. E esse cálculo é feito por mecanismos de impulsividade, X, controle inibitório. Então, você realmente pensar se vale a pena, se não vale. Então, foi um ato também mais impulsivo. Na hora que ele percebeu que foi roubado, ele pegou esse machado e acertou esse homem. Esse controle de impulsividade, ele vem, por exemplo, de um hormônio chamado testosterona. Então, vamos falar que esse homem estava usando testosterona, mas isso apenas não justifica por que ele fez isso. Esse controle, esse aumento de impulsividade, pode vir também de destruição de neurônios no córtex pré-frontal. Isso pode acontecer pelo consumo de álcool, que este homem também utiliza. Bom, ainda assim ele escolheu consumir álcool, ele escolheu usar testosterona e se tornar mais impulsivo. No entanto, o álcool foi algo já presente no ambiente dele desde cedo e ele percebia que era uma maneira de se conectar ali com o pai dele, que era mais distante, e consequentemente ele buscava no álcool esse reforço, esses elogios do pai e também da própria comunidade, uma comunidade que se baseia muito no consumo de álcool. Então, na verdade, não foi puramente uma escolha, foi também um reforço. E a própria testosterona vem também com essa questão de reforço, já pela questão de virilidade, de ganho de mais massa muscular, de libido, tudo isso projetado pela sociedade. Então, tudo isso foi projetado nessas questões ligadas ao aumento de impulsividade. Ele também tem a questão genética, onde ele tem genes que aumentam mais essa chance de agressividade. Hoje a gente já conhece alguns genes sobre isso, Os principais genes são, para quem gosta de aspectos mais nerds, o gene da monoamina oxidase alfa e o gene ligado aos receptores de serotonina, 5-HT aqui 2B, tá? São os principais genes. Então, ele já tem uma genética propensa a isso, que junto ao ambiente, fortalecido pelo álcool, pela testosterona, aumentou a impulsividade no comportamento agressivo. Ele também teve, na adolescência dele, um ambiente mais violento. E na adolescência acontece uma coisa chamada, segundo na infância, poda sináptica, que é justamente uma alteração na comunicação de neurotransmissores, por exemplo, se comunicando, E aí, nessa comunicação, você facilita algumas vias, isso que é uma comunicação, e limita outras. Ou seja, uma adolescência com um ambiente mais violento, um ambiente que propague mais impulsividade, mais vingança, vai fortalecer com que esse córtex pré-frontal desse homem, CPF, tenha vias mais impulsivas e menos controle inibitório. Essa adolescência violenta dele aqui, junto com o próprio ambiente, que já fortaleceu a testosterona, de álcool, vem também da cultura onde ele está inserido. Tanto que o pai dele também é assim, bem como os amigos. E essa cultura também reforça um mecanismo de vingança, justamente pela questão ali do roubo, e
acaba sendo mais um fator aqui de risco para tudo isso. Então aqui nós temos uma criança que teve um ambiente violento, uma adolescência que também teve esse ambiente violento, são fases com pós-sináptica. Nós temos o uso, já que tudo isso fortalece pela cultura o uso de substâncias que prejudicam o controle inibitório e aumentam a impulsividade. Nós temos gatilhos genéticos aqui disponíveis, inclusive, que podem ser herdados, mas ainda assim você pode falar para mim, mas aqui precisa de força de vontade. Aqui, na verdade, ele tem que controlar melhor seus impulsos, mesmo que ele tenha todo esse histórico. Mas os próprios mecanismos de supostamente força de vontade, que a gente pode até discutir se realmente existe, né, como que a gente categoriza isso, também tem um histórico. Ou seja, se ele nunca foi reforçado para ter um controle inibitório, se ele não tem noção do que é isso, se ele não teve uma responsabilidade e até uma punição, se ele não tem mecanismos genéticos também para ter maior controle inibitório no córtex pré-frontal, essa suposta força de vontade nele é muito mais difícil de ser exercida, justamente porque, assim como essas conexões levam à impulsividade, falta repertório de conexão para a força de vontade. Então não é simplesmente ele escolher ter ou não, porque não há um repertório ali, não há um aprendizado, não há justamente essa base neurofisiológica que leve ele a ter essa força de vontade. Então, de uma maneira muito breve, é daí que vem essa discussão de livre-arbítrio. Por que o homem acertou um machado em outro homem? Porque hoje ele ficou com raiva porque ele foi roubado e ele foi mais impulsivo. Por que ele é mais impulsivo? Porque ele usa substâncias que tornam ele mais impulsivo, porque ele está numa cultura, num ambiente que torna ele mais impulsivo, que tornam a genética do ambiente aumenta esse risco. Essa cultura ali, esse ambiente, vem ali não só da adolescência, mas da infância dele, mas já vem herdado até pelos próprios pais, porque lá atrás esse era um comportamento adequado, esse comportamento de vingança, de agressividade, de impulsividade, que foi passando de geração para geração, e durante o crescimento desse homem ele não teve repertório para então ter melhor esse controle inibitório, e mais do que isso, ele teve um fortalecimento genético para ter mais agressividade junto a essas substâncias que também vêm do quê? Do ambiente. O uso disso aqui sendo reforçado pelo ambiente, prejudicando então essa força de vontade. E aí a gente fala onde é que está a escolha dele aqui. Na infância não estava, na adolescência também não, já que ele não escolheu o ambiente, não escolheu a genética. E a própria ideia de escolha, ela é feita com o repertório cognitivo que nós temos, com as nossas conexões aqui. Então, será que a gente está escolhendo ou escolhendo escolher? Essa é a grande discussão do livre-arbítrio, porque a gente só consegue tomar decisões frente àquilo que a gente já sabe, frente a todo o nosso aparato ambiental, genético, histórico, cultural, e isso vai fazer com que seja mais difícil que alguém tome uma decisão do que outra pessoa. Não apenas para aspectos de agressividade, mas aspectos de impulsividade, de escolhas, de conexões que temos com os outros, enfim, todos os aspectos que regem o nosso comportamento, tá? Isso aqui não quer dizer que esse homem não merece ser punido, que é simplesmente assim porque é assim, acabou, e sim, é só para vocês entenderem quais são os argumentos, né? Aqui de uma maneira muito breve, muito até simplista, né? Porque dá para a gente ir muito além, aqui dá para fazer um vídeo de 6 horas do assunto, né? Mas só para vocês entenderem como que vem esse argumento de que não existe livre-arbítrio, porque na verdade todo comportamento é consequência de outro comportamento, de outro, e começou lá atrás com comportamentos que não tínhamos a menor escolha e que justamente fizeram com que a gente tivesse toda essa herança ambiental, genética, social e cultural. Eu recomendo para vocês o livro Determinados, A Ciência do Livre-Arbítrio, do Sapolsky, que ele é bem interessante, ele advoga a favor, além de que não existe livre-arbítrio, e vai trazer uma ideia melhor para a gente também do que é realmente livre-arbítrio ou não, e do que realmente está no nosso controle e do que a gente pensa estar, mas na verdade não está, ok? Então, só uma ideia geral, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi mais breve. Deem feedback para mim,
se gostaram desse tipo de raciocínio, desse tipo de descrição e explicação, e até o próximo vídeo.